Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te mostras.
on high, and the dreams that you dream of once in another mind. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É ter o meu coração, se você for meu pai. Ninguém gosta de solidão, mas eu escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. O amor, ele não é cego, ele sabe os passos que precisa dar. Só Deus sabe conjugar amor, afinal é o próprio verbo amar. O amor está tão perto, mas só no tempo certo vai chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É ter o meu coração, se você for meu pai. Ninguém gosta de solidão, mas eu escolhi te esperar. Os amigos, os irmãos, juntamente com Deus Todo-Poderoso, para a celebração do casamento do Atos e da Janaína. E vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que nos guie nessa cerimônia. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é bom, te louvamos porque o Senhor é aquele que faz infinitamente mais, muito além do que nós pedimos ou pensamos. E te agradecemos por esta hora, por este momento tão significativo na vida, ó Pai querido, do Atos, da Janaína, dos amigos, dos familiares, dos irmãos que aqui se encontram. Pedimos ao Senhor que nos conduza, porque tudo o que fazemos, fazemos diante do Senhor e com o teu auxílio, com a tua graça, no nome de Jesus. Podem sentar.
nós vamos estar lendo um texto no Evangelho segundo São João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. E o texto nos diz o seguinte: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai a água e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esse é um texto muito interessante, porque fala nesse texto que em Caná da Galileia, exatamente num casamento, Jesus deu início ali aos seus sinais. Jesus fez o seu primeiro milagre exatamente num momento, numa festa de casamento. O casamento naquela época demorava um pouco mais de tempo, né? As pessoas moravam muito longe, não tinham os meios de transporte eficazes como hoje. Então a festa durava até 7 dias, para dar tempo de um parente vir e voltar e participar daquele momento, né? Ter a oportunidade de estar junto, de abençoar os noivos, né? E ter um momento com eles ali. Então a festa durava muito tempo. E em determinado período da festa, já a festa em andamento, acabou o vinho, né? E aí a palavra do Senhor nos fala que Maria, a mãe de Jesus, ela vendo aquela situação, né? Ela chegou até Jesus e disse: olha, meu filho, acabou o vinho, né? Imagine você bancar uma festa, organizar uma festa e não ter condições de bancar a festa até o final. Era algo vexatório, era algo ruim. Mas nas imediações ali, era uma festa de casamento, estava envolto ali as coisas do casamento, algo muito importante. E uma mulher ali viu a situação, viu algo que estava já no início do casamento daquele jovem casal, tendo um problema, tendo uma dificuldade, que poderia trazer um vexame sobre a vida deles, poderia trazer acusação: poxa vida, mas você não providenciou o vinho, você não preparou isso, não preparou aquilo. E aquela mulher, ela não saiu contando esse problema para ninguém. É interessante como às vezes a gente vê algumas coisas, né? E em vez de chegar para quem pode resolver a situação, comentamos às vezes de forma indevida. Mas aquela mulher não, de forma muito sábia, ela levou aquele problema que ela viu, que estava acontecendo naquele casamento, que estava acontecendo com aquele casal, para quem podia resolver a situação. Várias pessoas foram convidadas para estar aqui, do mesmo jeito que naquela festa também. Várias pessoas estavam ali. Estava a mãe de Jesus, que foi essa mulher que teve essa visão, que teve essa percepção, que teve esse entendimento, né? Que não poderia deixar a coisa desandar, não poderia deixar a coisa interferir, mas de uma maneira muito sábia, muito prudente, trabalhou para resolver a situação. E os padrinhos do Atos, da Janaína, sejam pessoas como essa mulher, pessoas que quando viram alguma coisa, não sai contando para quem não pode fazer nada, não sai propagando, mas vem chegar em quem pode resolver a situação e buscar ajuda, para que Deus esteja abençoando, para que o Senhor esteja trazendo a bênção dos céus sobre a vida do casal, sobre a vida das pessoas, né? Aquela mulher teve essa atitude maravilhosa, né? Que atitude maravilhosa de chegar diante de quem pode para resolver a situação.
não deu lugar à fofoca, não deu lugar à intriga, não culpou ninguém, não acusou ninguém, mas trabalhou para resolver uma situação. E nós que estamos aqui, ao ver o Arce, na vida do Arce e da Janaína, alguma coisa que está faltando, alguma situação que está complicada, nós vamos ter a atitude dessa mulher, de chegar diante de Deus, para que Deus venha dar graça, para que o problema seja diluído, para que o problema saia e o casal não tenha que sofrer nenhum tipo de sabor, de angústia, de tristeza, de coisas ruins, não é? Então, Maria pega e fala com Jesus. E Jesus, então, falou que não era chegado ainda o momento dele. Jesus ainda não tinha se revelado como Messias. Jesus ainda não tinha realizado nenhum milagre, nenhum feito portentoso, nada de extraordinário ainda. Já tinha reunido alguns discípulos, porque ao ser batizado, veio uma voz do céu e dizia: esse é o meu filho amado, em quem me compraz. E por si só, por essa situação só, já despertou algumas pessoas para que estivessem seguindo. Mas Jesus, então, mesmo falando que não era chegada aquela hora, ele não conseguiu ver um jovem casal iniciando a vida ficar em apuros. Afinal de contas, Jesus tinha sido convidado para aquela festa, tinha muitas pessoas convidadas, mas o texto é muito claro em precisar, em deixar claro que Jesus também tinha sido convidado para aquele momento. Então, mesmo ainda que aquele não era o momento que ele tinha escolhido para iniciar, mas quando ele viu aquela situação, eu não posso deixar esse casal na mão, eu não posso deixar esses jovens na mão. Esses jovens estão fazendo algo que me agrada, estão dando os passos corretos, estão fazendo aquilo que o Pai, lá no início, no paraíso, juntou ali Adão e Eva e cercou eles de tudo, para que tudo ocorresse de maneira perfeita. Eu não vou deixar eles na mão. Então, a importância de que no nosso casamento, de que na nossa vida, Jesus seja sempre convidado, porque quando ele é convidado, ele não consegue nos ver na mão e ficar de braços cruzados sem fazer nada, mas ele, que é aquele que é o exemplo de ação, de interação, é o exemplo de quem não consegue ver o outro sofrer, que tem enorme empatia, vai estender a mão e vai dar graça e vai ajudar para que aquilo que falta venha a ser suprido com as bênçãos do céu. Jesus então falou com os serventes que enchessem de água as talhas. Eles encheram ali uma quantidade muito grande de água as talhas. Aquelas águas eram usadas para as purificações. Interessante isso. Era muito comum naquela época, não é como hoje, que as ruas eram pavimentadas, as pessoas chegavam, os pés estavam cheios de poeira, e aquelas águas eram para ser usadas para limpar o pé das pessoas, não é? Para que quem recebesse, na casa onde fosse recebido, aquela pessoa tivesse os seus pés lavados, para poder participar da cerimônia. E exatamente a água que ia ser usada para purificar, Jesus pega essa água que seria usada para as purificações, para transformá-la em vinho. Tem um pastor amigo meu que sempre ele faz um casamento, ele costuma dizer que a água não tem gosto, a água não tem cheiro, não é? E Jesus então, quando entra no lugar, Jesus traz sabor, e Jesus então transforma a água em vinho, trazendo sabor ao casamento, trazendo o vinho também, tem na sua propriedade, nos trazer uma certa leveza, uma certa alegria, não é? Nos proporcionar um certo relaxamento, que às vezes nos tira a atenção, nos tira ali, nos faz dar um sorriso, não é? E Jesus então pega aquelas águas das purificações e abençoa aquelas águas, e elas então se tornam num vinho, não é? Há quem fala que o vinho não era vinho, era vinho mesmo. Jesus transformou a água em vinho, não é? E naquele momento era algo comum, era algo que as pessoas participavam, era um dos alimentos que eram colocados à mesa, onde a pessoa pegava o pão e molhava ali, e comia, e daí por diante, não é? Mas o vinho aqui é o símbolo de alegria. O casamento precisa ter alegria, precisa ter uma certa dose de relaxamento. Às vezes não chega cansado, não chega estressado, mas quando entra o vinho no meio, produz um certo relaxamento e quebra aquela tensão, e quebra às vezes aquela irritação de um dia de trabalho, de trânsito pesado, de tudo isso. E Jesus traz essa situação, esse vinho novo. Não é? Interessante que Jesus manda que esse vinho fosse levado ao mestre Salas, ao mestre de cerimônias. E o mestre de cerimônia é aquela pessoa que provava o vinho, e ele tinha experiência naquilo, era um profissional. E ele então diz: olha, em todas as festas que eu vou, as pessoas servem um bom vinho.
mas depois que já beberam fartamente, serve o inferior, porque aí os convidados já não percebem mais a diferença. Depois que já beberam um certo tanto, já não percebem a diferença, mas aqui vocês continuam servindo bom vinho até o momento. Quando Jesus é convidado, quando Jesus está presente, quando nós deixamos Jesus interagir nas nossas vidas, nos guiando, nos conduzindo, Ele proporciona uma alegria que só dos céus pode vir sobre a nossa vida. E ainda depois de algum tempo, onde as pessoas já começam a esperar que aquela alegria já tenha passado, que aqueles momentos já tenham passado, quando Jesus está presente, nós podemos experimentar um novo gozo, uma nova alegria, trazida pelo Senhor, mesmo depois de muito tempo. Outro dia eu estava vendo um relato de um senhor de idade que todo sábado ele ia numa floricultura e comprava ali flores e levava para sua esposa. E ele não faltava, todo sábado ele ia na mesma floricultura, comprava flores e levava para a esposa. Um dia o dono da floricultura perguntou: olha, rapaz, você é o meu melhor cliente, você é o cliente que me compra aqui toda semana, eu não tenho nenhum cliente tão regular quanto você. Você deve ser muito apaixonado, você deve gostar muito da sua esposa. E ele falou: não, realmente, eu a amo, é uma pessoa muito importante para mim, tem muito significado na minha vida, e ela também deve te amar muito. Aí o rapaz respondeu para ele, esse senhor já de idade, respondeu para o dono da floricultura: olha, ela nem sabe quem eu sou. Ele perguntou: mas como assim? É porque ela sofre de Alzheimer, já há muitos anos ela sofre de Alzheimer, e cada vez está pior a situação dela. Tem dia que ela olha para mim e ela não me reconhece, já não sabe quem eu sou. E aí o dono da floricultura perguntou: mas você continua levando flores para ela? Eu disse: continuo, porque eu sei quem ela é. Então, quando o Senhor Jesus está presente, Ele traz alegria e faz ela durar durante muito tempo, para que um saiba quem é o outro, para que um continue sabendo quem é o outro, para que o Atos continue sabendo quem é Janaína, para que Janaína continue sabendo quem é o Atos. Ainda que passe muito tempo, ainda que porventura Deus não permita, mas como o caso desse casal já idoso, onde um já não lembrava mais quem era o outro, mas eles mantinham ali os laços, mantinham ali os compromissos, mantinham ali a aliança, mantinham a fidelidade, porque eles sabiam quem era o outro, porque o Senhor estava presente naquele lugar e trazia aquilo com alegria, não como pesar, não como fosse um fardo toda semana ir na floricultura, mas como uma alegria, como um prazer, por saber quem era a pessoa que estava do lado dele, né? Então, nos diz o texto aqui que o mestre Sala fala: olha, em todo lugar eles dão um bom vinho, depois de algum tempo, não é? Já serve um vinho inferior, mas aqui o bom vinho continua sobre a mesa. Na festa onde Jesus está, não perde a qualidade, não perde a qualidade do amor, não perde a qualidade da alegria, não perde a qualidade das bênçãos dos céus, porque Ele continua renovando isso nas nossas vidas, a cada dia, a cada momento, não é? E a palavra do Senhor nos fala que com esse sinal Jesus deu início então ao seu ministério, ou seja, Jesus escolheu exatamente uma festa de casamento para manifestar a sua glória, para realizar o seu primeiro milagre, para realizar o seu primeiro sinal. E Ele continua querendo realizar esse sinal, esse milagre na vida de todo casal, na vida de todas as pessoas, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo harmonia, e mesmo depois de muito tempo, continuando sendo uma coisa boa, uma coisa agradável, né? E depois de tudo isso, nós precisamos firmar um relacionamento desse com uma aliança, não é? A palavra do Senhor nos fala que Deus, Ele firma alianças. Vários momentos Deus firmou aliança com a humanidade, Deus firmou, e no casamento também não é diferente, não é? Nós utilizamos também as alianças para firmar os compromissos. Enquanto a aliança se prepara ali, né, a linda aliança se prepara, só para deixar claro aqui que o casamento cristão também ele é uma ensinação de algo muito relevante que vai acontecer no futuro, mas num futuro muito breve, num futuro bem próximo. Na cerimônia cristã, nós geralmente temos a noiva vestida de branco, não é? Nós normalmente temos um sacerdote à frente e um noivo.
e vem a noiva ali, conduzida pelo pai, né? E esse pai simboliza o Espírito Santo. Essa noiva simboliza a igreja. O noivo simboliza Jesus. O sacerdote simboliza Deus. E essa ensinação está falando de algo de muito importante, de muito precioso, de muito relevante, que vai acontecer na vida da humanidade, onde a noiva está sendo preparada, onde a noiva está pegando os seus atavios, está ali como se fosse no salão de beleza, né? Fazendo os últimos retoques, se preparando. E daqui a pouco, muito brevemente, uma trombeta vai tocar no ar, os céus vai se abrir e o noivo vai vir para buscar a sua igreja. Então, o casamento cristão, além de ser algo muito belo, além de ser algo muito bonito, é uma encenação de algo maior ainda, mais grandioso, que vai acontecer, que é a vinda de Jesus para encontrar com a noiva, a sua igreja, e depois vai levar para o céu e viver eternamente, né? Então, vamos aguardar as alianças aí para a gente dar sequência. Segurança para trazer as alianças aqui não é fácil não, né? E cheio de estilo ainda. No passado, as grandes realizações eram firmadas com alianças. Às vezes alianças que envolviam sacrifícios, que envolviam derramamento de sangue. A Bíblia fala de uma grande aliança chamada a Páscoa, onde o sangue de um cordeiro marcava ali os umbrais das portas, das casas, das pessoas que estavam entrando naquela aliança com Deus. E onde tinha aquela marca, onde tinha o sinal daquela aliança, onde tinha o símbolo daquela aliança, o anjo destruidor não podia entrar. Aquela família estava abrigada, estava protegida, porque sobre eles estavam a marca da aliança, naquela situação firmada com sangue. No caso de vocês, né, não há sangue algum aqui firmando essa aliança, mas foi escolhido um metal nobre, um metal precioso, né, para simbolizar a aliança. Nós temos o ato de chamar esses anéis de aliança, mas na verdade isso não é uma aliança, isso é um anel, é uma joia. Um dia o ourives pegou o metal, trabalhou, forjou, preparou, escreveu aqui o nome do Atos, o nome da Janaína, mas isso é um anel que simboliza a aliança que o Atos
e a Janaína estão firmando. Estão firmando com Deus, estão firmando entre o Atos e a Janaína, estão firmando diante das testemunhas de todos os convidados, né? E para simbolizar essa aliança, eles escolheram um metal nobre, um metal muito importante. E quando nós olhamos para a aliança, embora ela teve um início, nós não conseguimos identificar o início ou o fim desse anel, dessa joia. Que assim também seja a aliança de vocês, que iniciou um dia, mas que não tenha fim, que permaneça para sempre com a graça de Deus, né? Vou estar repassando aqui para o Atos, a aliança da Janaína, que ele vai estar colocando agora, trocando de dedo, né? Janaína agora vai estar colocando a aliança no dedo do Atos. E eles vão ter oportunidade. Pode tirar até para lá, não tem problema não. Para vocês ficar um no outro e fazer. Bom, se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois foi um dia especial. Foi assim, meu amor, o dia em que te conheci. Um dia especial, um presente de Deus na minha vida. Hoje lhe aceito como esposo novamente, perante nossas famílias e amigos, mas prometo lhe aceitar todas as manhãs com o seu papo. Estamos a 4 dias do nosso primeiro ano de casados, e eu te prometo continuar sendo fiel na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na feiura e na beleza, até que a morte nos separe. Prometo que vamos continuar tirando fotos juntos, como sempre fizemos, mesmo quando nossos cabelos estiverem completamente brancos. Prometo continuar te beijando com amor quando já estivermos enrugados e cheios de netos, dizendo que velho não beija. Aqui, diante de todos, prometo continuar me esforçando para ser a melhor companheira que você sempre sonhou encontrar. Alguém que não tem vergonha de escolher um hambúrguer grande e comer tudo, ao invés de largar e você comer porque pagou caro. Alguém que te apoia na compra dos jogos PS5, mesmo sabendo que é um absurdo de caro. Alguém que reparte meio a meio o último pedaço de sobremesa com você, ao invés de comer tudo sozinho enquanto você está distraído. Alguém que lembre de colocar o leite na geladeira bem antes, ao invés de colocar na hora de servir, assim como você gosta. Mas se eu não me lembrar, prometo que ainda assim vai me amar. Ok, para chegar aqui, nós precisamos mandar fazer essas roupas caras e sob medida. Mas eu prometo fazer isso valer a pena. Eu te amo, meu pacotinho, e quero você para sempre. O seu tá melhor que o meu, viu? Isso é difícil de superar. Olá, Tomatinho. Antes de dizer qualquer coisa, em primeiro lugar, agradeço a Deus, que com tanto cuidado nos proporcionou esse relacionamento e esse momento para celebrarmos tamanha alegria. Então, minha pacotinha, finalmente chegou esse dia. Demorou tanto e ao mesmo tempo foi tão rápido. Ontem estávamos contando os dias e não faz nem 3 anos que nos conhecemos, e sempre me pego lembrando como que em tão pouco tempo você ocupou um espaço tão grande dentro de mim. Há cerca de 1 ano atrás nos casamos e foi um ano intenso. Nossas vidas mudaram drasticamente. Houveram situações de muita alegria, conquistas e muita união. E um destaque para essa última parte, que não mudou em momento algum.
Pois também tivemos momentos ruins, fizemos planos, tivemos que mudá-los, os novos planos pareciam encaminhados e de repente estavam frustrados, tivemos esses altos e baixos, mas uma coisa é certa, minha pequenina, nossa união se tornou ainda mais forte. Estou certo de que com o tempo vamos passar por situações muito mais cheias de emoção, altos, cada vez mais altos, e baixos, dos quais a única saída será esperar em nosso Papai do Céu, que de modo tão fantástico tem cuidado de nós. Agora, meu cheirinho, quero declarar algumas palavras a você, que esteve ao meu lado nesse ano maluco que se passou. E como eu não sou poeta e nem sempre sei escolher as melhores palavras para expressar o que sinto, busquei cuidadosamente e com muita verdade em cada palavra estes versos das canções que escolhemos para esse dia. E a verdade é que entramos em uma jornada mágica e misteriosa. E eu estou tonto, não sei o que me atingiu, mas ficarei bem, porque tudo de mim ama tudo em você. Ama suas curvas e seus contornos, e todas as suas imperfeições me são perfeitas. De tudo, dê tudo de si para mim, eu vou dar tudo de mim para você. E mesmo quando perco ao doar-me, estou ganhando tanto de você. Pois é disso que se trata, não é uma troca, e sim nós dois nos doando um ao outro. Afinal, o amor ele não é cego, ele sabe os passos que precisa dar. Só Deus sabe conjugar o amor, afinal, ele é o próprio verbo amar. Estávamos tão perto, muito perto, mas só no tempo certo nos encontramos. Então, segurei a sua mão e prometo lhe cuidar, afinal de contas, eu sou o seu pai. E saiba, fizemos uma oração. Fizemos uma oração. Fizemos uma oração para esse dia chegar. E se me perguntarem por quanto tempo irei te amar, saiba, enquanto as estrelas estiverem acima de você, e até mais, se eu puder. Por quanto tempo irei precisar de você, enquanto as estações precisarem seguir o seu curso? Por quanto tempo estarei com você, enquanto o mar for encarregado de lavar a areia? E por fim, o amor não é à primeira vista, e sim várias visitas. Não é nada arranjado, é amizade crescida. Eu só sei que agora eu não sigo sozinho. E contigo caminho para o resto da vida. Vamos juntos viver essa história comigo. Amor meu, eu te amo de forma assombrosamente maravilhosa. Então te digo, juntos. Sempre. Não podia ser diferente, cheio de alegria, cheio de sentimento, cheio de emoção. Nós vamos orar agora, abençoando esse casal e abençoando a aliança, não os anéis, mas a aliança que eles firmaram um com o outro,
de andar junto, de cuidar um do outro, de zelar um pelo outro, de fortalecer um ao outro na caminhada, de ajudar, de um momento que um estiver fraquejando, que um estiver cansado, que um estiver tendo dificuldade, o outro chegar e estender a mão e ajudar o outro a ficar de pé, para que os dois possam andar juntos. Porque a proposta do casamento é exatamente essa, de que duas pessoas estejam andando lado a lado, duas pessoas estejam juntos, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Por isso, quando Deus criou no início o primeiro casal, Adão, Eva, tirou ali da costela de Adão, da lateralidade, né? Alguém disse que não tirou da cabeça para que a mulher não quisesse, né, controlar o homem, não tirou também dos pés para não ser pisada, mas tirou da lateral, tirou da costela, exatamente para estar lado a lado, um cuidando do outro, um fortalecendo ao outro, um ajudando ao outro. E a palavra do Senhor nos fala que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Que o Senhor Jesus seja a terceira dobra do cordão da vida de vocês, seja o elo que fortalece essa corrente, que fortalece essa aliança, que torna essa aliança realmente uma aliança viva, uma aliança real, uma aliança cheia de fé, cheia de esperança, cheia de emoção, cheia de sentimento, cheia de compromisso. Gostaria que todos colocassem de pé, que tivessem condições, e se você tiver condições, estenda as mãos para cá. Deus está abençoando neste momento o casal e a aliança que eles firmaram com Deus, firmaram um com o outro e firmaram diante de muitas testemunhas. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, exaltado sempre seja o nome do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus te agradecemos por este momento, Pai querido, que o Atos e a Janaína chegam, Pai querido, até aqui. Eles que já passaram, Pai, pelo casamento, Pai querido, civil, mas queriam também, Senhor meu Deus, Pai, um casamento religioso, queriam também uma bênção, queriam também receber dos céus, Pai querido, uma bênção diante de testemunhas, diante de muitas pessoas. E isso está acontecendo nesse dia, está se tornando realidade nesse momento. Pai, pedimos ao Senhor que estenda a tua mão de graça, de poder, para abençoá-lo, Senhor meu Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que o Senhor esteja capacitando-nos, ó Pai querido, com as bênçãos maravilhosas do alto dos céus, com paz, com saúde, com vigor, com fé, com coragem, com disposição, com ânimo, com saúde. Que a bênção do Senhor seja sempre abundante na vida dos dois, ó Pai. E que esse anel, ó Pai querido, seja sempre símbolo da aliança que está no coração deles. Que por onde eles passarem, que toda vez que eles olharem para esse anel, que eles venham lembrar que eles têm uma aliança. Quando alguém vir esse anel no dedo deles, venha saber, venha identificar que eles têm uma aliança, que eles não são pessoas descomprometidas, não são pessoas que estão soltas por aí, mas são alguém, são pessoas que têm um compromisso, que têm uma aliança profunda, firmada pelo Senhor, firmada com o Senhor, firmada um com o outro, firmada diante de testemunhas, ó Pai querido, e que a bênção do Senhor seja abundante sobre a vida deles, hoje e sempre, ó Pai, no nome de Jesus. A palavra do Senhor nos fala que Deus ajuntou, não separe o nome, não separe o homem. Portanto, como ministro do Senhor e do Evangelho, eu vos declaro casado, marido e mulher. Pode pegar. Que o Senhor vos abençoe e nos guarde. Que o Senhor possa esclarecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Vamos com Deus. O Senhor é contigo.
aniversário, meu filho.